foi que isso esgaçou? É possível? Você tem essa análise? Você fez? Eu fico pensando nisso, por exemplo. Acho que o PT e o PSDB foram de longe demais com a polarização. São dois partidos da social-democracia. Exato. O PSDB é um partido da social-democracia de base empresarial forte, pelo menos era, com uma intelectualidade forte e com lideranças políticas fortes. Montoro, Cova, Fernando Henrique, Serra e tantos outros, né? O PT, um partido da social-democracia de base popular, com movimento operário, com movimento social, com movimento sindical, né? Uma liderança operária forte e uma parte da intelectualidade. Era natural que esses dois partidos conversassem. Sim. Infelizmente, não conversaram. Era natural que tivesse uma composição. Tinham menos diferenças do que eles podiam imaginar, né? E que hoje está visível. Né? Sim, tanto é que agora tem um diálogo tardio com o PSDB através do Alckmin. Exato. Por exemplo. É tardio e resvalado, porque o Alckmin não está mais no PSDB, está no PSB. E claro, né, o PSDB tem o seu candidato, é legítimo, numa democracia. Mas o que eu falo é desse momento histórico, era muito mais, pertinente o sociólogo e o operário conversando do que o sociólogo com o senador Antônio Carlos Magalhães e tudo que daí advém, e o operário com o presidente Sarney e tudo que daí advém. Não estou aqui desqualificando essas duas lideranças políticas, porque tem um papel na história do Brasil e eram lideranças altamente fortes, enfim. Mas do ponto de vista político, era muito mais de se esperar que a gente tivesse feito esse diálogo. E por que eu digo a gente? Porque eu era do Partido dos Trabalhadores também. Você estava lá dentro, eu estava lá dentro. Furacão, né? Inclusive, quando eu tinha toda essa agenda com o Fernando Henrique, né, havia um certo estranhamento do PT. É mesmo? O PT do Acre, para ganhar a eleição, o Jorge Viana, né, que naquela época era o povo que estava com a força da violência estabelecida, Esquadrão da Morte, uma parte dos que ajudaram a assassinar o Chico Mendes estava envolvido em esquemas altamente criminosos de eliminação de pessoas, grupo de extermínio, algo muito perigoso no Acre, né? E nós pedimos a ajuda para o Fernando Henrique, a doutora Ruth foi lá no Acre, o PT do Acre fez uma aliança com o PSDB, por exemplo, e no Acre era como se o PSDB tinha um candidato que era do PT, para não estar, porque foi uma questão do Fernando Henrique e da doutora Ruth, junto com a campanha que, de certa forma, tinha ali uma incursão com esse povo do Esquadrão da Morte. Caramba. Então foi um aprendizado que, infelizmente, não ganhou força no conjunto do país, que hoje poderia ser diferente. Nós não temos como encarar a recuperação do Brasil se nós não considerarmos que a democracia é fundamental e estratégica para essa recuperação. Por quê? O que nós vamos ter que fazer é quase que uma reconstrução pós-guerra. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Não aguenta. O meio ambiente não suporta, direitos humanos não suporta, saúde, educação, a cultura. Você vê o dinheiro da Lei Rouanet sendo estimulado para a compra de armas. E as pessoas se vangloriando para fazer películas que pudessem incentivar a cultura do uso das armas num país em que a gente tem uma grande quantidade de jovens que são mortos, assassinados nas comunidades desse país, em função dessa violência, e o remédio que eles fazem para defender a liberdade e a civilização é o estímulo à barbárie com dinheiro público, com o uso das instituições públicas. É uma recuperação pós-guerra. O Bolsonaro faz uma guerra contra direitos humanos, contra meio ambiente, contra mulheres, contra indígena, contra preto, contra a liberdade de expressão, né? A economia está em frangalhos. Essa reconstrução pós-guerra vai precisar de todo mundo. E às vezes, tem um provérbio, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de fé, né? Que diz: quando sou fraca,
então sou forte. Tem determinados momentos em que você sinalizar que precisa da ajuda, Não é sinal de que fraqueza, né? precisa da não é nem da complementariedade, é da suplementariedade dos empresários, da intelectualidade, Todo mundo junto. das outras lideranças políticas, de outras forças políticas. Isso não é demonstrar fraqueza, não, né? Não é. Isso grandeza, é a fortaleza. né? É quando você reconhece que acima de nós tem um povo, tem um tecido social, tem uma nação que precisa de novos ideais identificatórios. Eu me inspiro muito no que fez o Mandela, sabe? O Mandela, ele poderia ter sido presidente da África do Sul para o resto da vida, até na hora de dar o último suspiro. Mas ele escolheu ser apenas uma vez, para que a África do Sul encontrasse o seu caminho. E fazendo isso, ele co-presidiu a África do Sul até o último suspiro. Ele foi co-presidente da África do Sul, né? É uma grande inspiração, porque às vezes quando você é uma liderança muito forte, ou você abre espaço, ou nada vai florescer, você não renova, você não cria um ecossistema diversificado. E aí a gente chega numa situação em que a polarização está extremada, é Bolsonaro e Lula. Mas não é essa polarização que precisa ser feita. Qual é o conteúdo disso? Nós estamos disputando o mesmo quê? O Bolsonaro é pela destruição da Amazônia. Qual é o projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia? O Bolsonaro é pela agricultura predatória. Qual é o projeto de agricultura sustentável? O Bolsonaro tem uma visão de indústria do início do século XX. Qual é a indústria 4.0? O Bolsonaro é contra a civilização porque ele é contra os direitos humanos. Qual é o projeto que temos para enfrentar o problema das desigualdades sociais que são estruturais e que, em função delas, mulheres, pretos, indígenas, estão vivendo em situação de extrema vulnerabilidade? Ao fazer a disputa nesses termos, com a sociedade sendo autora, protagonista, junto, é diferente a qualidade dessa vitória. Porque não adianta, vai precisar de muitas mãos, de muitos braços, muitos corações, para que a gente enfrente o que vem pela frente, né? Uma visão que renega a própria realidade, que nega a democracia. Olha só, no dia seguinte a decisão do Supremo, olha o que foi feito. O presidente dá aí um indulto individual, sei lá o que é um insulto institucional, é um insulto às instituições brasileiras. É isso que ele está fazendo, e ele provoca no limite, porque ele quer estressar para não reconhecer o resultado soberano das urnas. Ele já está criando uma ambiência de desqualificar o Supremo. Mas, Marina, eu tô ficando meio preocupado com o que você tá falando aí. Dá pra gente ter otimismo? Porque eu tô vendo uma realidade bem dura aí do que a gente tá vivendo e parece que não tá tendo esse discurso, e a gente tá em abril, né? Abril. A eleição tá aí. Quando vai ter esse discurso sobre esses temas que são tão caros pra gente aí? Tá só na polarização, por enquanto. Eu acho que os gestos, né, as atitudes, aquilo que às vezes vale mais do que discursos, mas os atos e os gestos precisam ser traduzidos em palavras, né? A palavra tem força de transformação, tem força de diálogo, né? Então, acho que nesse momento agora é o momento da gente começar a fazer esse olhar para trás. Por que que deu nisso? Porque é muito fácil a gente olhar para o resultado. Difícil é a gente levar para o que levou a esse resultado, o que levou a esse sintoma antidemocrático, antidireitos humanos, anticivilização, anti-meio ambiente, antivacina, anti-realidade, anti-ciência. É preocupante isso. E você acha que tem espaço ainda para uma terceira via? Ciro ou Dória? Moro saiu da disputa? Ou vai ficar mesmo Lula e Bolsonaro? Como você vê esse cenário? Hoje o cenário da terceira via é um cenário muito difícil. Vamos lidar com a fotografia do momento. Muito difícil.
Mas, obviamente, que política tem o imponderável. Eu acredito nisso. Você falou da sua pesquisa. Isso, sem o imponderável, é mera repetição de fórmulas. E política não é isso. Aliás, nós estamos nessa desgraça política, por quê? Porque é apenas métrica eleitoral. Né? Não se pensa em projeto de país, é projeto de poder. Não se pensa em novos ideais identificatórios para uma nação. A gente pensa na próxima eleição. Por isso que a reeleição tem que acabar. Eu defendo isso desde 2010. A política é também um imponderável. Né? Agora, obviamente que esse imponderável não é mágica. Ele tem a ver, inclusive, com aquilo que foi construído para que possa acontecer o imponderável também. Né? E eu diria que hoje temos uma situação de muita dificuldade, porque essa polarização no Brasil, ela está no imaginário do povo brasileiro. Certo? Nós somos um país polarizado. Em cada família, em cada turma de amigos. Mas ela vem de uma ancestralidade. Nós nascemos polarizados com a metrópole. Nós nascemos polarizado, república, império, agricultura, indústria, democracia, ditadura. São problemas em que você trabalhou com a dualidade, a negação, né? É república, é império e a dualidade posta. É ditadura, é democracia. Processos legítimos. Há uma ancestralidade. As transições, o Brasil nunca entrou numa área de conflito para fazer a mudança de regime, por exemplo. É verdade, né? No caso aí, viramos uma república por processos mediados, negociados. Mas nem por isso não polarizados, muito polarizados. Isso está na nossa ancestralidade. Só que isso foi empobrecendo. Se antes era sobre um regime de governo, em relação à metrópole e à coroa, se isso depois passou a ser entre, enfim, um sistema, se era democracia ou se era império, se era indústria ou se era agricultura, depois se era democracia, se era ditadura, depois virou se era um partido ou se era outra. Olha como vai empobrecendo. Não é mais ideia, não é mais modelo econômico. Agora, a gente chega ao ponto de estar polarizando entre pessoas. Exato. A gente tem que estar fazendo debate em torno de ideias, de propostas, de projetos. Né? Os educadores têm muito a dizer sobre educação. Né? Os socioambientalistas, os empresários, os acadêmicos, os servidores públicos com know-how, têm muito a dizer sobre preservação e sustentabilidade. Os médicos que passaram por essa pandemia têm tudo a dizer sobre saúde pública. Não é? As pessoas da área de relações internacionais, que são pessoas que têm uma inteligência histórica acumulada de Estado, têm muito a dizer sobre política externa. É a hora de mobilizar os núcleos vivos da sociedade, não é?